Olá, meus amigos, eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Nihilista e hoje nós vamos falar aqui sobre a loucura, né? A insanidade. E eu estive pensando ultimamente que existem dois parâmetros, né, de insanidade. Primeiro a gente vai falar aqui no que é considerado uma pessoa normal, o que é considerado uma pessoa lúcida, o que é considerado uma pessoa coerente. Pela psiquiatria, a princípio, esse critério de normalidade é relativo. Por exemplo, ainda que uma pessoa tenha um comportamento estranho, ainda que uma pessoa tenha um comportamento incoerente, ainda que uma pessoa tenha um comportamento social aparentemente inadequado, mas se essa pessoa tiver o seu comportamento aceito por grupos sociais, né, ainda que ela esteja agindo de uma forma incoerente, irracional, se ela estiver muito bem integrada dentro de grupos ou de comunidades, ela não é considerada disfuncional, ela não é considerada anormal, ela não é considerada insana. Porque esse é o critério hoje que a psiquiatria utiliza para definir o que é normal e o que não é. Traduzindo, né, em miúdos, traduzindo isso, significa dizer que se você for louco, mas a sua loucura for ratificada por uma comunidade, então você já não é considerado anormal. Você já não é considerado louco, simplesmente porque outras pessoas estão copiando o mesmo padrão. Dito isso, nós observamos que a religião, apesar de todo o seu comportamento incoerente, todo o seu comportamento irracional, todo o seu comportamento ilógico, insano, ainda assim, como é ratificada por grupos diversos, onde o indivíduo pode ali ter a sua loucura compreendida, ter a sua loucura compartilhada. Então a psicologia, né, e a própria psiquiatria, né, que a psiquiatria é a parte médica da psicologia, digamos assim, de observar quando o comportamento é anormal ou não, precisa de tratamento ou não. Só que a psiquiatria e a psicologia afirmam o quê? Quando a loucura do indivíduo é ratificada na sociedade, ou seja, não torna o indivíduo disfuncional, então isso não é considerado loucura. Agora eu vou falar aqui sobre outras formas de loucura. Porque a loucura religiosa, né, acreditar em seres fantásticos, estamos falando aqui de adultos, não de crianças. Estamos falando de adultos que continuam vivendo no universo onírico, vivendo no universo de sonho e fantasia, e que aplicam isso na sua vida diária, criação de filhos, voto, posturas pessoais e políticas. São extremamente influenciadas pelas questões existenciais. Não há como dissociar uma coisa da outra. Se um adulto acredita em Papai Noel, se um adulto acredita na fada do dente, se um adulto acredita em Jeová, ou justifica que um Deus possa matar crianças, porque é Deus Todo-Poderoso, todas essas questões, para a psicologia e para a psiquiatria, não tem problema algum se isso não tornar um indivíduo disfuncional.
Ou seja, se esse indivíduo continuar dentro da sociedade, cumprindo todas as suas obrigações. Ainda que esse indivíduo vá lá para dentro de uma igreja se descabelar, se jogar pelo chão, ficar tremendo, ficar babando, dizendo que está recebendo o Espírito Santo. Outros vão para os grupos de espíritas e dizem que estão vendo espírito, que estão vendo luzes, que estão ouvindo vozes. Tudo isso, desde que o indivíduo tem uma confirmação dentro da sociedade, né, dentro de grupos, dentro de alguma comunidade, ele é considerado, né, porque o importante para a psiquiatria é a socialização. Se o louco tiver socializado, ele está funcional. É esse o pensamento da psiquiatria atual. Porque a psiquiatria pensa em funcionalidade, né? Ela não trabalha com a natureza da mente, do pensamento, se é racional ou não. A psiquiatria não trabalha com isso. A psiquiatria trabalha com funcionalidade. Se for síndrome de Down, por mais retardo mental que tenha, mas puder trabalhar, puder estar envolvido em alguns grupos, até mesmo religiosos, esse síndrome de Down vai ser considerado funcional, como tem muitos aí, né? Agora, você pode confiar na opinião de um síndrome de Down, que é uma pessoa que tem uma mentalidade obviamente, claramente, demonstradamente, cientificamente retardada? Você pode confiar no voto de um síndrome de Down? Você pode confiar na compreensão da realidade de um síndrome de Down? Claro que não pode, né? Ainda que ele seja considerado funcional. Estou dando exemplo do Down aqui, tem muito respeito, não estou aqui desrespeitando, eu sei que tem muitas pessoas que têm filhos com essa síndrome, né, genética, que é um excesso de cromossomos, né, um excesso genético, porque o síndrome de Down tem um cromossomo a mais, e isso traz um excesso de material genético e causa sérias dificuldades no Down, né? Algumas dificuldades motoras, dificuldades no aprendizado, e muitos Down, se eu não me engano, têm até dificuldade de se reproduzir, né? São estéreis. Então estou fazendo uma analogia aqui com a doença mental e a religião, né? Porque se um Down ele trabalha, né? Isso não quer dizer que ele seja apto para perceber a realidade de forma adequada. E o religioso, né? Essas pessoas que percebem a realidade de uma forma inadequada, ainda que sejam funcionais dentro da nossa sociedade, por quê? Porque tem grupos que confirmam o seu comportamento, né? Que ratificam. Essas pessoas não têm capacidade de voto. Essas pessoas não têm capacidade de discernimento a respeito da realidade, porque são pessoas que acreditam em insanidades e agem de forma insana. Ou você acha que um judeu que fica beijando o Muro das Lamentações, beijando pedra, ele tem capacidade de decidir alguma coisa? Coisas sérias, como por exemplo o que é adequado, o que não é. Alguém que está beijando um pedaço de pedra. Vou falar também nos católicos, de forma idêntica. Eu já vi católico abraçando estátua de Maria, beijando estátua de Maria, de outros santos. Cuida como se aquilo ali tivesse alguma realidade. Eu tenho que respeitar? Claro que tenho. Todos nós temos que respeitar qualquer tipo de comportamento insano, ainda que seja de uma pessoa de síndrome de Down ou de outra doença mental qualquer, que tem comportamento inadequado. Respeito à dignidade humana, mas jamais temos que respeitar a ideia dessas pessoas. Não são pessoas que têm capacidade de gerenciar uma cidade, uma comunidade, um estado, uma nação, como os religiosos estão fazendo. Eu sou testemunha de várias corrupções dentro do município, por conta de religiosos estarem tomando conta. Porque existem muitos políticos que são religiosos, prefeitos, donos de igrejas de grande porte, que estão promovendo o nepotismo, que estão botando seus familiares para trabalhar, que estão contratando gente da igreja em detrimento de outros grupos, porque não aceitam, né, quem não pensa da mesma forma. Então isso aí é um absurdo que está acontecendo na nossa sociedade hoje em dia. Uma pessoa com mente religiosa, ela não tem capacidade de gerenciamento, não tem, ainda que seja qualificada, ainda que seja funcional, ela tem uma visão religiosa, entendam isso. Ela tem uma visão sectária,
centralizada, diferenciada, digamos assim, fragmentada da realidade. Ela vai privilegiar grupos, isso aí é óbvio, né? Por causa da visão distorcida da realidade. Porque uma pessoa que entra para um quarto, né, e começa a orar para algum tipo de Deus, ou alguma pessoa que aceita que alguém falou que ouviu a voz de Deus, ou a voz dos anjos, ou profecias, esse tipo de asneira científica, é uma pessoa que não está qualificada para ser considerada sã. Mas a nossa sociedade considera são quem é funcional. E ser funcional na nossa sociedade é estar socializado. Então, se juntar um bando de loucos, né, 20, 30, 50 mil loucos, que se juntam para promover insanidade, que não são considerados loucos, porque a gente mede a loucura hoje em dia pela quantidade, né? Se tiver uma pessoa pensando, grupos pequenos pensando de uma forma diferente, ainda que coerente, ainda que racional, ainda que lógica, como são, por exemplo, os grupos dos ateus, são considerados como disfuncionais, como loucos, né? Olha a ironia, né? Alguém que é coerente acaba sendo considerado estranho ou louco. Porque se alguém se colocar como ateu em qualquer lugar, a maioria dos ambientes sociais, se você se colocar como ateu, você vai ser visto com preconceito, como uma pessoa que não tem a cabeça no lugar. Por mais nefasto que isso pareça, né? Por mais incrível que isso pareça, por mais assustador que isso pareça. Quando você demonstra coerência, você fala assim, eu não acredito em Deus, você é automaticamente taxado como louco. Mas como você não acredita em Deus? Né? Enquanto acreditar em Deus é sim uma neurose. Isso que é uma neurose atestada pela própria psiquiatria. Ouvir vozes, ou acreditar em coisas que não existem, ou falar com figuras que não existem, ou ver coisas que não existem. Tudo isso aí é considerado neurose. Mas as coisas, os parâmetros mudaram, né? Então também tem dois tipos de loucura, que é a loucura, né? Eu acho que existe uma loucura também que pode ser induzida. Ainda que o indivíduo tenha um cérebro bem constituído, ainda que o indivíduo tenha, né, uma estrutura mental normal, sem anomalias, a loucura ela pode ser induzida através da educação. Porque através da educação, eu acho que todo mundo que já foi religioso, ateus que já foram religiosos, eu já passei pela religião, também já tive minhas crenças, eu entendo que num período da sua vida você pode ser induzido a um comportamento insano. Você pode ser induzido, uma prova disso são os grupos terroristas, né? Que esses grupos geralmente aliciam pessoas que têm baixa autoestima, que têm ausência de sentido existencial. Então esses são os jovens, né? Jovens que estão revoltados, que querem dar um sentido à sua existência, que querem criar uma personalidade. Então muitos grupos terroristas, eles utilizam dessas falácias com esses jovens, né, e acabam fazendo uma lavagem cerebral, e jovens muitas das vezes inteligentes, né, mas que estão meio perdidos. E esse geralmente é o público, né, é o público-alvo de terroristas. Nos sites, né, que querem recrutar membros. Aqui no Brasil tem muito disso também, né? Gente que se diz islâmico, adolescentes que... Por quê? Porque você abraça uma causa por mais louca que seja. O ser humano tem essa necessidade de se auto-identificar com alguma coisa para poder se enquadrar dentro de uma personalidade, ou criar ou construir uma personalidade. E a religião também trabalha com isso. Como o terrorista trabalha dessa forma, a religião também quer os carentes. Ela quer os incautos, os que estão desesperados. Muitos adolescentes caem nessa armadilha da religião por conta disso e são induzidos a comportamento insano, comportamento irracional. Orações, êxtase religioso, adoração de imagens e ídolos, adoração de artistas gospel, idolatria por homens de Deus, qualquer coisa, qualquer imbecilidade, idiotice que esses canalhas falem, profecias, as pessoas acreditam cegamente. Então isso é uma loucura induzida. Muitos que estão na religião não são loucos, a maior prova disso é que muitos saem. A maioria dos ateus, que você vê que são altamente competentes, altamente inteligentes, sagazes, estiveram enfiados na religião.
Porque a loucura ela pode ser induzida, é um comportamento induzido através de uma metodologia de convencimento, de persuasão, através do medo, do inferno, através do terror que se impõe ao indivíduo. E as promessas de salvação, porque todos nós queremos nos dar bem, né? Isso é natural, né? É a vontade de poder, como dizia Nietzsche. O desejo de poder. Então, faz com que o indivíduo... É um desejo necessário para que o indivíduo queira vencer. Né? Isso é impregnado na sua genética. Então, se você vê um grupo de religiosos como vencedores, que eles se colocam, né? Eles utilizam até simbologia, leão, os leões da tribo de Judá, né? Utilizam lá toda a simbologia, né? Jeová, homem de guerra, Jeová, homem valente, todo esse tipo de coisa. O Senhor dos Exércitos. Quem é que não quer, né? É muito comum isso, até mesmo no recrutamento, né? Nos períodos de guerra, como fez os Estados Unidos. Jovem, luta pela sua nação. Vai lá, o cara se estropia todo, volta mutilado, sem perna, sem braço. Outros morrem, a maioria morre lá na guerra. Simplesmente por esse idealismo absurdo, esse nacionalismo absurdo, que também é uma loucura. Na realidade, esses jovens estão sendo manipulados para lutar a guerra de outras pessoas, para que outros ganhem dinheiro. Então, também o exército de Jesus, né, se coloca dessa forma. Existe uma simbologia muito forte, né, de Jesus como um grande general. E os adolescentes adoram. Então isso é uma loucura induzida, que nós temos que nos policiar e tomar muito cuidado com isso em todas as esferas, mas principalmente na esfera religiosa. Temos que denunciar esse procedimento de persuasão que existe dentro da religião. Porque a religião, apesar de ser uma neurose, né, sentimento religioso, ele é uma visão distorcida da realidade, irracional. E esse tipo de coisa pode induzir pessoas a pensar dessa forma. Se chama lavagem cerebral. Conhecimento através da convencimento através da persuasão. Então eu gostaria de falar um pouco nisso aqui, porque muitas pessoas que estão na religião são muito inteligentes, muito capazes, só que ainda não aprenderam a pensar, porque isso não é ensinado nas escolas. Pensar, filosofia, a base da lógica, da coerência, isso não é ensinado nas escolas. Escolas ensinam, na maioria das vezes, besteiras que você não vai usar em nenhum momento da sua vida. Trigonometria, essas equações matemáticas que você não vai usar nunca, uma biologia que também não serve para porcaria nenhuma, como é ensinada nas escolas. O próprio português, eu acho que é importante você saber falar, mas nas escolas não se dá valor a que o aluno tenha paixão pela língua por entender o que está sendo falado, por entender o significado das palavras. Você fica preocupado com regrinhas para passar em concurso público, esse tipo de coisa. Isso, a escola é isso. A escola é também um antro de loucos. Serve a religião. Existem muitas escolas que são religiosas. Então a metodologia é totalmente ultrapassada, que não ensina o aluno a pensar, ensina o aluno a repetir comportamento. Decoreba. Regras. E a educação, infelizmente, hoje em dia, né, a escola está servindo a religião. Então, escolas são fábricas de loucos hoje em dia, né? Porque esses adolescentes que estão nas escolas, que saem das escolas, a maioria deles também está de forma paralela associada à religião. E a escola ratifica muitas vezes a religião, por causa do ensino religioso. Então é um sistema de loucura, que a escola deveria estar preocupada em destruir essa ideia de religião. E isso não acontece nas escolas. Pelo contrário, né? Ratifica a ideia de Deus. Então entendam, existem pessoas muito inteligentes, muito capazes, que estão tendo um comportamento anormal, psicologicamente anormal, por conta de indução através da religião. E alguns desses, né, por ter uma inteligência mais avançada, ter uma sabedoria, conseguem compreender, né, porque estudam, conseguem compreender o que está acontecendo com elas e saem do sistema religioso. Mas ainda são poucos. Então, gente, eu vou ficar por aqui, eu queria ficar um pouco nisso. Eu achei importante essa questão da loucura induzida, né, da loucura que pode ser ensinada culturalmente através da religião. Porque tudo que vem da religião
Tudo que vem do sentimento religioso envolve uma certa neurose, distorção, dissociação da realidade. Quase ninguém fala nisso, né? Então, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.